Minha alma tem o peso da luz. Minha alma tem o peso da luz. Tem o peso da música. Tem o peso da palavra nunca dita. Para estes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança. Tem o peso de uma saudade. Tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não se chorou. Tem o imaterial peso da solidão, no meio de outros. Clarice Lispector. Como esse trabalho tem uma questão com a luz, pedimos a todos presentes que evitem manipular os seus dispositivos que possam emitir alguma frequência luminosa. Muito obrigado, um bom espetáculo a todos. Sentir. Textura. Sentir na pele. Brincar com o objeto. Deixa ir. Siga o ritmo. Explore. Suaviza. Acelera. Roda, roda, roda. Sem parar. Deixa a música levar. Eu tô no mar. Bem lá no fundo do mar. Nós começamos a partir do livro do Kazuo, né? Como a metodologia do vazio como lugar de criação.
trazendo imagens para o pensamento, sabe? Uma imagem que eu possa dançá-la. Como se meu corpo dançasse através da poesia. Deixar a palavra de lado, permitir a imagem surgir do vazio. Dançar com alma, trazer sentimento. Nós começamos muito com essa questão de trazer o afeto para a cena. E eu vou compartilhar uma coisinha que eu escrevi logo no início. Os nossos primeiros encontros, 20 de março de 2019. Minha geometria em uma infinita vida lenta vai delirando no prazer da dança. Em construção do ser que sou, vou me alimentando do vazio e preenchimento no mergulho da experiência, semelhante a uma margarida, doce, frágil, poética e valente no seu caminho a percorrer, que lhe sustenta constantemente. Essa escrita surgiu depois de eu ter lido alguns trechos do livro do Kazuo Ono, né? E a partir daí, nós fizemos bastante laboratórios para o grupo poder se entrosar, poder se conhecer, porque não éramos todos da mesma turma. E seria legal ter essa entrosação, né? E nós trabalhamos muito com lanternas, com espelho, olhar muito um dentro dos olhos do outro, para se conhecer. Às vezes era incômodo, não vou mentir. Mas às vezes era um sentimento que eu não sei explicar. É como... não era ruim, mas também não era bom. Ao mesmo tempo você se sentia invadido, assim, sabe? Estão me vendo, né? Estão vendo a minha alma. Palavras-chave da pesquisa: fluxo, peixe, corporeidade, potência. Os movimentos de torcer, né? Veio os movimentos de torcer, de fazer o carão, rosto, muito rosto, dedos, mãos, muita gestualidade, né? Com a qualidade de movimento, né? Que eu fiquei bastante atenta quanto a isso, dentro da minha percepção. Eu não estava preocupada se aquilo estava sendo bom ou ruim para mim. Eu não estava vendo aquela experiência como algo ruim, né? Eu estava vendo como uma possibilidade de existir, de dar certo, né? De ter luz. E teve, né? Porque aí é onde que eu vi dentro das minhas pesquisas que na escuridão tem luz. Falando no tempo aí de pandemia, né? Isso nos trouxe, querendo ou não querendo, por uma lei maior, sei lá, o que pode ser, mas existe uma energia, né? E independente de qualquer coisa. Porque para sentir é necessário uma vibração, né? E esse peixe, ele é isso, sabe? Ele consegue ser o que ele precisa ser para poder realmente encontrar a luz. Alegria, tristeza, sabe? É a roda. Então, assim... E aí, de repente, bum! Agora eu vou entrar naquilo que eu vivi, né? Como foi sentir o peixe, né? Bom, foi maravilhoso ver esse peixe com esse lagarto, com essa escuridão, se transborda, né? Porque a dança, ela tem esse potencial de nos transformar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas células, as nossas articulações, né? Para a partir daí, o sinal nas articulações, a dança acontecer. Ou o que você precisa fazer, né, para se tornar um peixe abissal.
Esse peixe, ele não é fofinho, ele não é aquele peixe que você olha, oh, que coisa fofa, o mimo. Não é. Ele tem uns dentões. Ele tem um olhão, ele tem uma sobrancelha. Vocês acreditam que esse peixe tem até esse peixe abissal tem até sobrancelha? Então isso é movimento, né? Igual mudar as dinâmicas. A gente precisa mudar a dinâmica para ter movimento. Ela me contorcendo toda, que eu tava fazendo carão, aquele rosto, eu indo pra cima da galera, né? Eu indo ali pra cima do público. Mas quem será que tava ali? Eu amei poder trabalhar no escuro. Para quem é tímido como eu, é uma ótima oportunidade de ousar sem se sentir julgado. Não aparecer na cena dilui toda a vaidade e ego. Não sou mais o performer, viro coisa, me coisifico. E essa coisa que me transformo não ousa ter um mínimo de vaidade. Não só eu, mas todos se diluíram ao darem protagonismo aos objetos que, além de tudo, eram os únicos pontos luminescentes na cena. Ou seja, se tratou de fazer com que os objetos com luz dançassem. Não éramos nós os protagonistas. Era uma dificuldade conseguir escuridão total. Qualquer luzinha, seja do equipamento de som, sejam luzes externas, nos atrapalhávamos. Para conseguir essa escuridão era uma dificuldade. Ensaiávamos com os objetos espalhados até decidirmos quais fariam parte de cada cena. Depois que fizemos os fechamentos, onde decidimos onde cada intérprete entraria, cada objeto de cena e quem seria o diretor, começamos a ensaiar as cenas em separados. Costumávamos anotar nos cadernos logo após as discussões e experiências, e Trota nos dava tempo para escrever durante a aula, o que era melhor, porque sempre que se deixa para fazer em casa, o processo fica esquecido. Geralmente na aula seguinte líamos esses relatos, o que ajudava a ouvir as reflexões das pessoas mais tímidas, que não costumavam se expor no debate, mas se expunham na hora de ler suas anotações, e assim facilitava a participação dessas pessoas nas discussões acerca do trabalho. Lembro que escrevi que o espetáculo que queria ver na prática, sendo tratada como campo de conhecimento, uma dança que educasse, que ensinasse, e que também queria ver na minha cena as particularidades de cada um sendo evocadas.
No processo de criação, essa última ideia foi muito bem trabalhada. As cenas do espetáculo foram criadas por cada um. Todos contribuíram com pelo menos uma cena e era nítido que as particularidades de todos foram evocadas. Se tornou um trabalho que não tem a cara de ninguém, nem da Trota, nem de nenhum de nós, e foi isso que mais gostei, porque de fato pode ser dito um trabalho do coletivo, quando as ideias de todos se unem para criar um todo que não é mais nem eu, nem você, mas nós. Professora Mariana Trota. É muito rápida, muito dinâmica e tem um olhar atento a tudo, sabe? Ela é super assim antenada, ela presta atenção, ela é muito detalhista, ela presta atenção em tudo. Então assim, foi muito legal. E ela foi com a gente aos poucos, foi deixando a gente criar. Ela também dava para nós elementos para a gente poder compor a cênica, né? Essa dança, né? Esse Memórias Abissais. E chamou muito a atenção que a turma era extremamente tímida, era uma turma muito pequena, com muita dificuldade de falar, de se colocar, de trazer as propostas. Muita gente com uns tabus muito fortes em relação ao corpo. E eu tenho assim uma prática com o meu grupo de pesquisa muito libertária, muito ativista, e então isso já trouxe a eles um certo incômodo, uma certa preocupação do que eu não consigo me expor, não é por aí o caminho. Eu propus vários jogos e dinâmicas para a gente criar essa intimidade e trazer esse lugar mais de profundidade para o trabalho. Isso demorou, um processo bem longo e foi bem dolorido, né, pelos estudantes. Eles tinham que se vestir inteiramente de preto para manipular os objetos no escuro sem que eles fossem vistos. Então a gente criou um impasse no trabalho, que eles não iam ser reconhecidos, a identidade dos dançarinos, das dançarinas não ia ser mostrada. Então isso é uma coisa difícil para um trabalho de montagem de uma turma, né? Que todo mundo quer ver, quer dançar, quer se mostrar, e a gente fez um processo muito contrário a isso. E aí foi assim que a gente conseguiu trazer esse mar, essa ideia de profundeza, essa ideia de escuro, de luz própria, de se adaptar a uma situação difícil. Era muito difícil também dançar no escuro, porque a gente não podia acender nenhuma luz, qualquer luz podia revelar, então eles tinham que se trocar, mudar de objetos, eles usavam papel celofane, saco de plástico com água, e as próprias lanternas, e aí tinha que
mudar tudo no escuro total no breu, então foram muitas horas de treinamento. É um trabalho que de alguma maneira teve que ser bastante coreografado nesse sentido para dar certo, para funcionar para o público. Eu comecei a falar no trabalho de montagem que eu estava interessada em falar sobre corpos pretos, africanidade, mulher, que é o meu trabalho de pesquisa no final da faculdade. E aí, no meio do processo, eu me descubro mãe. E aí, é como se eu abandonasse uma ideia e tivesse que entender outra, né? Porque eu sabia que em 2020 eu estaria parindo e eu não sei como é que seria esse processo com a turma. Mas, ao mesmo tempo, a recepção que eu tive foi maravilhosa, porque o meu estado, daquele momento, começou a dialogar com cada um, né? E eu senti isso. E começou a dialogar com as questões particulares de cada um. Escrevi após esse laboratório, que é assim: difícil de definir o medo. São tantos, né? A vida já começa nos amedrontando. O medo de abrir os olhos, o medo da luz, o medo do ventre que te abrigou. Entretanto, o medo que conduz à existência humana é o medo da felicidade ou a falta dela. A certeza do fim da nossa existência potencializa a busca por uma certa felicidade. Felicidade esta pautada nas determinações sociais. Quantos têm medo de sua própria felicidade, das suas escolhas ou de sua existência? Existir já é uma escolha. Escolher é felicidade. Por mais difícil que seja, se ter a opção de, já te torna um ser puramente feliz. É uma turma, né, muito tímida, né? Era uma turma muito retraída e que tava todo mundo muito mais para dentro, muito mais profundo do que externo, né? E aí veio essa questão da gestação para mim, né? Agora falando um pouco mais de mim, que também era uma coisa interna, né? Eu não estava preparada para ser mãe. E aí eu me descobri grávida, me descobri gestando algo que estava dentro, né? Tava profundo, tava dentro do meu ventre. Silêncio e agitação, texturas, homem primitivo no corpo do bebê, corpo impulsivo.
Esse trabalho é sobre exposição, vulnerabilidade, sobre esvaziar-se para que as imagens floresçam, sobre disponibilidade, tempo dilatado e muita vulnerabilidade. Que espetáculo sempre teve desejo de apresentar e não aconteceu? Como esvaziar-se? O palco da minha dança é o útero. O tempo de assimilar. Que tempo é esse? O útero é recolhimento e exposição, bem como o ciclo da vida. Fui encarada por um baita peixe, aquele olho frio e vazio. Como inserir o espectador nesta obra? Por que tanta dificuldade em me ver? Quando você olha, o que você vê? O olho vê tudo? Tem como ver tudo? Não há um canal mais intimista, sutil, que perceba o invisível? No momento em que o cofre se abre, não há mais dialética. O exterior já nada significa, e as dimensões do volume não têm mais sentido, porque uma nova dimensão acaba de se abrir. A dimensão da intimidade. Percebo que esta eternidade é precisa para me olhar. Que cena forte, cada um se observando, finalmente tentando não julgar. O que pode o corpo? Se arraste, se puxe, se force até flutuar. Vá para um lado, encontre alimento. Vá para o outro lado, encontre saúde mental. Vá catando ao longo do percurso tudo o que é necessário para ser. Ser o quê? Ser vida. Continue a nadar. Encontre a luz, a calma, esteja despido consigo. Seja sincero com você. Se olhe e se orgulhe de cada detalhe em si. Cada marca, cada cicatriz, marca de expressão. Continue sendo ao longo. O caminho leva ao final, destino, objetivo. Então, quando estiver sendo, aproveite cada segundo. Flutue, mergulhe também. Quebre cada onda com seu olhar sincero de quem é, sabe que é, a força que tem e as fraquezas também.
mas se permita flutuar, se deixar levar, deixar escorrer, te acariciar, às vezes até te afogar um pouco, só um pouco. Retornar a flutuar, se debruçando e entregando-se, lavando-se na temperatura do seu corpo, sem choque térmico. Depois, experimente levar a água ao invés dela te levar. Sinta a força dela, a consistência. Jogue ela em você. Passe ela pelo seu corpo e conduza a escorregar onde você quer levar. Afogue-a, esmague-a. Então, jogue ela para onde quiser, até não existir mais nada. O laboratório que eu dirigi foi o laboratório com sacos de água. E a primeira coisa que eu fiz foi evitar pensar isso como um saco de água, mas sentir como se fosse a própria água. Sentir essa consistência da água, passando pelos dedos, querendo escorrer, tentando escapar. E sentir a água passando pelas partes do corpo. Deixar ela fazer o percurso dela, sem muita interferência. Deixar ela se tornar vida sozinha, com as dobras do corpo, ela ir se movendo e ver para onde ela leva e que movimentos partem desse mover dessa água. E sentir como se ela se integrasse a você, como se ela fizesse parte de você. Perceber os sons que esses movimentos causam com esse saco plástico de água. A velocidade em que essa água se move pelo corpo, o tempo do som do saco plástico, o tempo de acender cada luz de cada integrante para iluminar essa água em cena, colocar essa luz por trás do corpo e que efeitos ela causa quando ela é colocada por trás do corpo em cena, no escuro, e flutuar dessa água com a luz, segurando com as mãos, com os pés e passando pelo ar, como se ela estivesse realmente flutuando. Em alguns momentos, nós colocamos esse saco plástico no rosto e causa a sensação de um afogamento. Como que é se sentir afogado por essa água? 2019 teve essa carga pesada por conta das questões políticas e tudo que atravessava os nossos corpos, principalmente os corpos dos pretos, os corpos dos homossexuais, os corpos das mulheres. Um processo muito bonito, doloroso, e que também aconteceu num momento político do Brasil muito triste, muito delicado. A universidade pública estava muito ameaçada pelo programa do novo governo, e a gente também, durante o processo de criação, viu aquela cena que foi uma cena muito difícil de se ver, que foi aquele óleo tomando o litoral nordestino e chegando a milhões de praias e paraísos brasileiros. Então, isso também fez a gente pensar em tratar e trabalhar em cena também a poluição dos mares e como que o homem
não respeita e não preserva esses ambientes. Os nervos à flor da pele, era um calor às vezes insuportável, e com aquele figurino totalmente preto, totalmente coberto, você ficava irritado, e passa de novo, e é isso, e aquilo, e por isso que eu amo dançar, é por isso que eu amo essa arte. Porque a arte, ela é tão incrível, ela é tão mágica, como o nosso espetáculo foi, né? Porque eu entendo que o nosso espetáculo foi isso, foi uma mágica com a iluminação, né? Bafo! Bafo bem, bafo. Que pesquisa, cara. Bafo. Fantástico.